Imagina só, você e sua turma são mandados para um isekai de aventura, onde precisam vencer dungeons para ajudar os habitantes daquele mundo. Porém, em uma dessas missões, um de seus colegas o trai e deixa você lá para morrer. Mas ao se alimentar de monstros que vivem ali, seu cabelo se torna branco e você ganha incríveis poderes. Eu sou Lancelot e o anime de hoje é Arifureta. A história se inicia com um garoto no fundo de uma dungeon. Seu nome é Hajime. Ele e sua turma da escola foram teleportados para esse mundo, cada um com uma determinada classe e poder. O seu é de transmutar as coisas, por isso ele é péssimo em batalhas. Lá embaixo, ele vê vários monstros, muito mais fortes do que ele. Uma espécie de urso gigante o vê. Ele tenta fugir, porém, tem seu braço arrancado, só conseguindo escapar usando seu poder para entrar na parede. Mas pela perda de sangue, ele desmaia. Nisso, vemos como ele foi parar ali. A turma estava em uma dungeon para uma exploração, até que um deles toca em um cristal, o qual faz todos teleportarem para uma ponte, onde aparecem vários monstros. Eles não têm a mínima chance. Kaori, uma amiga de Hajime, fica em perigo, então ele aparece para salvá-la. Com sua transmutação, ele atrasa todos os monstros. Para que ele pudesse sair dali, todos os outros usam rajadas de energia contra o monstro gigante, o qual o perseguia. Mas uma delas o acerta, fazendo com que ele caia da ponte. De volta ao buraco que fez na parede, ele acorda, com uma dor infernal e se perguntando quem faria aquilo com ele, o qual acredita saber quem é o culpado. Ele decide deixar sua humanidade de lado e transformar o caçador em sua caça. Fazendo uma armadilha, ele consegue matar alguns monstros e, estando com muita fome, decide comê-los. Seu corpo se transforma, ficando maior, com cabelo branco e tendo seu nível aumentado. Além disso, ele adquiriu poderes elétricos do monstro que comeu e a manipulação de mana. Com essas novas habilidades, ele cria uma espécie de revólver mágico, muito poderoso, que o ajuda a caçar outras criaturas. A cada monstro diferente que ele coma, seu nível cresce exponencialmente e ganha as habilidades daquele ser. Hajime planeja se vingar do monstro que comeu seu braço. Com seus novos poderes, ele derrotou o urso facilmente, dizendo que irá sobreviver a isso e voltar para sua casa, e quem ficar no seu caminho irá morrer. Não evoluindo mais comendo aqueles monstros e sem achar um jeito de subir, ele decide descer ainda mais naquela dungeon, a qual dizem ter mais de 100 andares. Ele se depara com um lagarto que com seu olhar transforma as coisas em pedra, mas usando uma granada de luz, ele o derrota facilmente e segue vencendo vários monstros diferentes. Na superfície, em uma conversa entre o Papa e os heróis, descobrimos que eles tinham sido teleportados para o andar número 65 e que Kaori está devastada pela perda do amigo. Nesse mundo, existem 3 tipos de raça: humanos, demônios e feras. A raça humana e a dos demônios estão em uma guerra sangrenta há séculos. Entretanto, os demônios aprenderam a controlar monstros, inclinando a balança ao seu favor. A humanidade está à beira da destruição, mas para evitar isso, o deus da criação invocou heróis com poderes para seu reino. Esses são os jovens que vieram para esse mundo. Hajime encontra uma porta gigante. Ao tentar abri-la, 2 monstros gigantes de pedra ganham vida. Com uma dificuldade razoavelmente fácil, ele os vence. Dentro deles, encontra a chave para abrir a porta misteriosa. Lá dentro, ele encontra uma garota presa.
No começo, ele se nega a ajudá-la, por achar aquilo muito perigoso. Mas quando ela conta ser uma vampira e estar ali por ter sido traída, as coisas mudam de figura. Ao ouvir sua história, percebe o quão semelhante ela é com ele. Com isso, decide libertá-la. A vampira pede para Hajime um novo nome, o qual a batiza de Yue. De repente, alguns espinhos caem do céu. Ele a protege, porém, é atingido por vários deles. Hajime se levanta. Usando um pouco de água benta que havia guardado, ele se cura. Com Yue em suas costas, ele luta contra o caranguejo gigante que o atacou. A carapaça dele é dura demais, então seus tiros não o causam danos. Yue morde seu pescoço para obter mais mana. Com uma grande bola de chamas azuis, atinge o monstro. Mas ainda não foi o suficiente. Então, ela faz o mesmo, em escala menor, e Hajime, com sua arma, acaba com ele. Conversando com ela, ele descobre que Yue tem mais de 300 anos, e pelo fator de cura dela ser tão alto, ela não envelhece. E também que no fundo da dungeon poderia achar um jeito de sair dela. Com os restos daquele monstro, ele cria uma nova arma, um rifle antimatéria. Enquanto caminhavam, ele conta para sua parceira o que tinha acontecido consigo. Depois de um longo caminho percorrido, eles decidem descansar. Hajime comenta com ela que nem está pensando em vingança ou algo do tipo, somente voltar para casa. Ouvindo isso, Yue fica triste por não ter um lugar para voltar como Hajime. Então ele a convida para voltar para seu mundo junto com ele, a qual, muito feliz, aceita. Estragando esse momento, vários dinossauros aparecem e os caçam. Pelo que parece, eles estão sendo controlados por uma planta parasita. Os dois conseguem fugir entrando em uma fenda apertada. Alguns esporos verdes aparecem no ar. De repente, Yue começa a atacá-lo. Uma das plantas cresce em sua cabeça. O monstro que a está controlando aparece. Ela a usa como escudo para se proteger de Hajime e tenta controlá-lo. Porém, não funciona. Por ter comido vários monstros, ele tem resistência a esse tipo de poder. No início, ele não quer atirar, mas quando Yue o manda disparar, mesmo com ela ali, ele não hesita, matando rapidamente o monstro e deixando ela com muita raiva por ter feito isso tão rápido, mesmo podendo atingi-la. Enquanto repousavam, ele pergunta se ela não iria comer algo, a qual responde que seu alimento é o sangue dele. Logo após isso, ela tira sua roupa e diz que é hora de comer. Depois de uma longa caminhada, eles encontram uma porta gigante e com um sorriso assustador no seu rosto, Hajime a abre. Ao passar pela porta gigante, eles se deparam com várias torres de cristal. De repente, um dragão com várias cabeças e um CGI horrível é invocado. Cada uma daquelas cabeças lançam um tipo de poder diferente. Independente do dano que causavam, a cabeça branca curava todas as outras. Mesmo que eles focassem nela, as outras a defendiam. Yue cai em uma ilusão e é salva por Hajime. Ela diz ter ficado com muito medo de ficar sozinha de novo, e para deixá-la mais tranquila, ele a beija. Atacando juntos e com a ajuda da nova arma, eles derrotam o monstro. Porém, enquanto estavam com a guarda baixa, surge uma nova cabeça, a qual ataca Yue. Sacrificando sua arma e usando seu corpo como escudo, ele a protege. Ela então o leva para um lugar seguro e, usando sua boca, o dá diversas poções de cura. Ela pega a pistola de Hajime e diz que dessa vez
ela que irá salvá-lo. Com a arma em suas mãos, ela avança. Entretanto, é atingida pelo monstro. Pensando que tudo estava acabado, ela chora. Vendo sua amada sofrer, Hajime entra em fúria, com isso desbloqueando um novo poder, o qual faz ele ser muito mais rápido que o dragão. Usando algumas granadas, ele faz o teto desabar sobre o monstro e, combando suas habilidades com o Yue, o derrota. E aí galera, tô dando uma passadinha aqui para recomendar a vocês o meu novo canal de resumo de filmes. Se além de animes vocês gostam de filmes em geral, vão lá e se inscrevam. Vou deixar o link na descrição e no card. No mais é isso. Obrigado desde já e bora continuar com o vídeo. A professora dos heróis discute com o chefe da igreja sobre mandá-los novamente para a dungeon, pois após perderem um amigo, precisavam de um tempo, e que se ele não respeitasse isso, ela não usaria seu poder de agricultura para alimentar o seu reino, o qual aceita e diz que só deixará ir quem quiser. Nisso, vemos que o grupo se formou novamente para explorar a dungeon, e Kaori ainda acredita que seu amigo está vivo. Hajime acorda em uma cama junto com Yue e totalmente nu. Ela explica para ele como chegaram ali. Após derrotarem o dragão, outra porta gigante se abriu. Lá estava aquele lugar. Ela o deitou na cama e usou as poções para curá-lo. Mas isso não responde uma questão, porque os dois estavam sem roupas. Lambendo seus lábios, ela diz que Hajime estava sujo, então precisava limpá-lo. Além disso, eles encontraram uma mansão. Explorando-a, acham uma caveira sentada em um trono. Ao se aproximar, Hajime entra em um círculo mágico, onde uma espécie de holograma aparece. Ele diz se chamar Oscar Orcus, o homem que construiu esse labirinto, e os parabenizou por concluí-lo. Voltando ao grupo dos heróis, eles chegam naquele fatídico andar da ponte. Os monstros aparecem, mas eles não são os mesmos de antes. Os jovens treinaram muito para esse momento, e com um bom trabalho em equipe, acabam vencendo o andar. A gravação de Oscar está chegando ao fim. Ele diz que passará para Hajime todos seus poderes. Nosso protagonista acaba ganhando uma nova magia, chamada Magia de Criação, onde ele pode adicionar energia aos minerais brutos, os dando qualidades especiais. Yue também aprende, embora não tenha a mesma aptidão para isso como Hajime. O casal enterra o corpo de Oscar e encontra na mansão vários livros e artefatos que podem aumentar seus poderes e ajudá-los a concluir seus objetivos. Com isso, decidem permanecer ali por um tempo, até usufruírem de tudo que havia naquela mansão. Na mesma noite, enquanto Hajime tomava um banho, Yue decide fazer companhia a seu amado, o que ocasiona em uma cena muito boa. 2 meses se passam. Eles aprendem tudo o que era possível. Hajime cria várias armas e veículos novos, além de um braço mecânico para ele. Logo, estavam prontos para voltarem para a superfície, e a partir dali, eram os dois contra o mundo. Uma garota coelho estava fugindo de um dinossauro de 2 cabeças, até que um raio de energia a salva. De dentro dele aparece o casal protagonista. Ela fica muito feliz, acreditando que seus heróis salvadores apareceram. A coelha implora pela ajuda de Hajime, o qual se nega várias vezes. O nome dessa garota é Shia. Ela vem de uma tribo de homens feras e precisa que eles salvem sua família. Vendo o quão insistente ela é, decide ouvi-la. Feliz com a notícia, ela limpa suas lágrimas no sobretudo dele, o qual abate por isso. Ela pergunta como ele consegue bater em uma garota tão fofa e bonita, mas ele responde que comparada a Yue, a fofura dela não era nada, a qual retruca dizendo ter um corpão, ao contrário de Yue, que era reta. Com muita raiva, a vampira usa uma magia muito poderosa para fazer a coelha pagar pelo que disse.
Depois disso, ela conta o que aconteceu. Sua tribo foi exilada de sua casa após serem atacadas por monstros. Ela conta que normalmente os homens-fera não conseguem usar magias. Entretanto, ela nasceu conseguindo utilizá-las. Em especial, a clarividência, que foi como ela sabia que eles apareceriam lá. Hajime ainda não quer ajudá-la, porém, Yue diz para levarem ela junto, pois seria bom ter alguém para os guiar. Na floresta, uma garotinha estava prestes a ser pega por um monstro, mas Hajime chega a tempo e, usando Shia como isca, acaba com o restante dos monstros. Com a ajuda de Yue, ele derrota todos os seres perigosos para a tribo e também faz um acordo de não agressão com os demais homens-fera. Yue e Shia começam a duelar quase todos os dias. E para que consigam se defender, Hajime treina os demais habitantes da tribo. Porém, esses coelhos são pacíficos demais, não conseguindo vencer nenhum monstro mais fraco de lá. As batalhas entre as duas foram se intensificando, com Shia conseguindo fazer um arranhão em Yue e por isso a vencendo. Ela pede para Hajime levá-la junto em sua jornada, pois o amava e queria ficar sempre com ele. Nisso, o resto da tribo aparece, todos musculosos e mais fortes e sanguinários do que antes. Em uma árvore antiga, eles encontram uma pedra com um símbolo familiar ao que tinha na mansão de Oscar. Colocando seu anel nela, é dito que precisam de mais 4 símbolos para que a porta se abra mais uma vez. Eles deduzem que devem ser relíquias das outras 4 dungeons que existem. Naquela mesma noite, descobrimos que as duas fizeram uma aposta, em que se Shia acertasse uma única vez, iria para a jornada com eles. Depois de um momento bonito com Hajime, os 3 vão rumo ao próximo labirinto. Os 3 encontram a entrada do labirinto. Lá dentro, passam por diversas armadilhas, e por incrível que pareça, a coelha Shia é muito útil. Eles encontram outra daquelas portas que parece ser dos bosses da dungeon. Com um ótimo trabalho em equipe, chegam até ela. Quando a ultrapassaram, deram de cara com um monstro gigante de armadura. Ela então se apresenta, falando que seu nome é Milady. Hajime corta qualquer tipo de conversa paralela e diz para dar logo a ele a magia antiga. Porém, ela se nega. Com um lança-mísseis e um ataque em conjunto de Yue e Shia, eles a derrubam. Mas sua armadura é resistente demais, quase não levando dano. Com uma nova arma, eles conseguem atravessar a armadura com uma estaca, e ao bater nela com seu martelo, Shia consegue destruir seu cristal, assim a vencendo e recebendo o carinho de Yue. Entretanto, ela usa suas últimas forças para dar a eles um aviso, o qual era para tomarem cuidado com os próximos chefes dos outros labirintos, pois eles são realmente maus. Ao entrar no local para pegarem a magia antiga, são recebidos por Milady, em uma forma muito menos ameaçadora. Ela fala que o discurso de antes foi só uma atuação, mas por ter feito eles de idiota, a coelhinha dá uma lição nela. Ao receberem um novo poder, é dito ser magia de gravidade, mas a única que tem afinidade para ela é Yue. Querendo mais itens raros, Hajime os consegue à força, por isso Milady ativa o compartimento de emergência, os expulsando de lá e mandando para um lago. Mas por causa de um peixe com o rosto de gente, Shia se afoga. Para salvá-la, Hajime faz respiração boca a boca. Mas quando a coelha safada acorda, se aproveita do protagonista, o agarrando e sendo jogada para a água novamente. Encharcados, eles param em uma pousada. Em uma discussão para ver quem dormiria com Hajime, rola uma cena muito engraçada. Eu vou pedir pro Hajime tirar a minha virgindade. E aí, hein? O que você
Hajime. O chefe da guilda os chama para pedir um favor. Hajime prontamente nega, mas quando ele diz o que ganhariam em troca, ele aceita. Ele quer que eles encontrem e resgatem o terceiro filho de um conde amigo seu. Em troca, ganharão o apoio dele em qualquer treta que tiverem com a guilda. E se alguma vez precisarem dele, o mesmo fará tudo o que disserem. A professora e alguns alunos ajudam os cidadãos locais no plantio e colheita. Durante o jantar, o chefe diz a eles que essa noite será a última refeição que servirão, porque acabaram de usar seus últimos temperos. E os comerciantes não estão conseguindo pegá-los na montanha, pois uma gangue de monstros apareceu lá, e um grupo de aventureiros de alto escalão que foram resolver isso ainda não voltaram. Felizmente, o líder da guilda mandou para lá um grupo para procurar esses aventureiros perdidos, os quais acabam de chegar. Ao ouvir suas vozes, a professora percebe ser Hajime. Ela corre até ele, o qual tenta dizer não ser a pessoa que ela procura, mas ela é tão insistente que ele acaba confessando. Um cavaleiro que estava no local ofende Shia, a chamando de animal imundo e falando que arrancaria suas orelhas de coelho. Com muita raiva, Hajime o dá um tiro. E após isso, um recado a todos, dizendo que não se importa o que vão ou não fazer, contanto que não se metam no seu caminho. E se o irritarem como agora, ele não hesitará em matá-los. Durante a noite, enquanto a professora estava sozinha em seu quarto, Hajime o invade e conta a ela tudo o que descobriu nos labirintos que concluiu. Logo após a antiga Era dos Deuses, o mundo foi atormentado por uma guerra. Humanos, demônios e inúmeras formas de bestas lutaram sem parar um contra o outro. Durante esses séculos de guerra, um grupo de pessoas que queriam acabar com isso se apresentaram. O líder deles percebeu que a verdadeira intenção de Deus era utilizar todos como peões, e a guerra não era nada mais do que um jogo. Enquanto ele se espreitava nas sombras, puxando as cordas para causar conflitos, heróis surgiram com o objetivo de detê-lo. Na época, eles eram chamados de Os Libertadores. Entretanto, seus planos desmoronaram antes mesmo deles poderem lutar. Seu Deus os declarou inimigos da igreja, o que jogou a humanidade contra eles. Incapazes de lutar contra as pessoas as quais juraram proteger, foram rotulados como Mavericks e derrubados um por um. No final, apenas alguns membros principais permaneceram. Percebendo que não poderiam derrotá-lo apenas com seus poderes, eles se espalharam pelo mundo, construíram dungeons e se esconderam. Nelas, prepararam testes para quem os vencessem recebesse os poderes dos Mavericks, pensando que em algum dia essa pessoa possa parar os jogos doentios desse deus babaca. Após contar tudo isso, Hajime diz para ela fazer o que quiser com essa informação, e na realidade não dá a mínima com o que acontecerá com esse mundo. Antes dele sair do quarto, ela fala que Kaori nunca acreditou em sua morte e esteve esse tempo todo o procurando. Então ele conta a ela que o que aconteceu com ele não foi um acidente, mas sim um de seus colegas tentando matá-lo. E por isso, ela deveria avisar seus alunos para ficarem de olho em suas costas. No dia seguinte, prestes a sair para procurar o filho do conde, a professora e alguns dos seus antigos colegas os interceptam, dizendo que pretendem ajudá-lo. Como sempre, ele nega, falando que irão atrasá-lo. Mas após a sensei insistir muito, ele aceita. Com isso, vão rumo à montanha. No meio da floresta, Hajime usa seus drones para procurar o filho do conde, os quais encontram armaduras e espadas carbonizadas. Seguindo os rastros, ele encontra uma cachoeira. Dentro dela havia uma caverna.
Lá dentro, ele encontra Will, o garoto que estava procurando, o qual se sentia culpado por ter visto todos os outros aventureiros morrerem enquanto fugiu e sobreviveu. Hajime o dá uma lição, falando que o melhor jeito de honrar os que se foram é continuar vivendo e seguindo em frente. Ao saírem da caverna, um dragão negro aparece, tendo Will como seu alvo. Com um escudo gigante, Hajime protege todos do fogo do dragão. Junto de Shia e Yue, eles batalham contra o monstro. Os outros que estavam lá mais atrapalham do que ajudam. Então, Hajime pede a Yue que os proteja, enquanto ele e Shia juntos batalham com o dragão, o qual, após muitos golpes dos dois, acaba desmaiando. Querendo acordá-lo para obter informações, Hajime tem uma ideia maligna. Ele pega uma daquelas hastes gigantes e enfia você sabe onde. Com uma voz feminina, o monstro grita. Ela implora para ele tirar aquele objeto daquele lugar, o qual diz para explicar tudo o que aconteceu, enquanto golpeia o ferro várias vezes. A dragoa conta que enquanto estava dormindo, uma pessoa com roupas pretas usou uma magia de controle mental nela, com a ordem de matar o Will e seus companheiros, o qual não acredita nela, porém Yue a defende, dizendo que ela não estava mentindo. A dragoa fala que não se importa em ser penalizada pelo que aconteceu, mas pede para adiar o julgamento, pois a pessoa de preto formou um exército de monstros e ela quer impedi-lo antes que aconteça uma tragédia. Hajime diz não dar a mínima para o que ela deseja, e como causou problemas demais para ele, deve pagar morrendo. Mas Yue o para. Ela não tem culpa por ter sido controlada, fora que não é uma inimiga deles. Ela pede para Hajime tirar aquilo de dentro dela, pois sua mana estava acabando e se ela voltasse para sua forma normal daquele jeito, seria destruída de dentro para fora. Eu não tenho nada contra esse novo mundo ao qual eu fui apresentada, mas eu não quero morrer desse jeito! Pelo amor de tudo que é bom, tira isso! Tá bom, vai. O que aconteceu? Tem alguma coisa crescendo dentro de mim! Que idiota! Eu pedi pra você ser gentil, mas você não teve piedade de mim. Eu nunca tinha sentido isso. Ao entrar em sua forma humana, ela revela ser uma linda mulher chamada Tio. Para comprovar se aquilo que ela disse era verdade, Hajime manda um de seus drones, confirmando mais de 60.000 monstros na vila que estavam no dia anterior, os quais chegarão lá em 2 dias. A professora diz que precisam ajudá-los. Entretanto, nosso protagonista fala que sua missão era levar o garoto de volta em segurança, não se envolver em uma guerra. E arrastando a dragoa masoquista pelo pé, ele e os outros voltam para a vila. No dia seguinte, durante uma reunião, a professora o convence a ajudá-los contra o exército. Nisso, todos os preparativos são feitos, mulheres e crianças evacuadas e um muro construído na entrada da vila. Na noite da batalha, Tio aparece para conversar com Hajime. Lá, ela pede para que depois dessa luta se junte ao grupo deles, o qual nega rapidamente, fazendo-a querer mais ainda. Os monstros chegaram. Usando armas de fogo e magia, os 4 acabam com boa parte deles, principalmente graças aos poderes de Tio e Yue. Tendo inimigos demais para enfrentarem, Hajime decide ir com Shia até a fonte do problema, o homem de vestes pretas. Chegando lá, os dois o derrotam facilmente e o levam para os outros. Ao ver o rosto dele, a professora se assusta, pois era um de seus alunos. Ela tenta entender o porquê dele ter feito isso, o qual explica que quando foi ao norte caçar o monstro, conheceu um demônio, o qual entendeu o quão bom ele era.
Lá os dois fizeram um contrato para matar ela, por causa de seus poderes de colheita, os quais fazem ela ser pior do que os heróis. A Sensei tenta confortá-lo, dizendo que a partir dali sempre estará com ele. Porém, o garoto a pega como refém e diz para Hajime o entregar todas suas armas, o qual nega e se prepara para pegar sua pistola. Shia percebe um ataque inimigo e pula para salvar a professora. Alguém misterioso atirou um raio de energia contra ela e o aluno. Com isso, só a coelha e o garoto foram atingidos, porém, ele conseguiu envenenar a professora. Hajime acerta quem desferiu o ataque, porém ele consegue fugir. Para salvar a sua professora, ele dá a ela uma poção de cura usando sua boca. Após isso, ela implora para Hajime curar seu aluno ferido. Porém, as coisas não são tão simples assim. Shimizu, me responde. Você é meu inimigo? Não, eu não sou não, cara. Me salva. Hajime fez aquilo para chocar sua professora e também para ela não sentir a culpa pela morte de seu aluno. Eles entregam o garoto ao chefe da guilda. Prestes a dormir, Tio se lembra da morte de seu pai, quando ele disse que um dia alguém apareceria para derrotar aquele deus que faz tantas atrocidades no mundo. Durante a manhã, como havia prometido a Shia, Hajime mostra a ela a cidade. Eles visitam vários lugares, até que em um aquário, eles encontram aquele peixe com rosto de gente. Seu nome é Liman. Hajime e ele conversam bastante, criando uma amizade. Por isso, eles o tiram de lá. Liman comenta que as pessoas que o capturaram também tinham pego uma garotinha para vendê-la. Pelo que parece, há muitos escravos nessa cidade, então era melhor tomarem cuidado. Enquanto andavam, Hajime sente a presença de um ser pequeno abaixo deles. Eles vão até o esgoto e veem uma criança de uma tribo de homens besta do mar. Descobrimos que seu nome é Mio. Shia dá banho e alimenta ela. A garotinha era a menina que Liman havia falado. As pessoas que a capturaram queriam colocá-la em um leilão para vendê-la. Hajime decide entregá-la para os guardas da cidade, mesmo ela chorando e pedindo para ficar com ele. Saindo de lá, eles escutam uma explosão na direção de onde deixaram Mio. Ao chegarem no local, leem uma mensagem na parede, a qual dizia para eles entregarem a coelha, se quiserem que a garotinha não morra. Hajime os declara seus inimigos. Enquanto batiam em um dos capangas do mercador de escravo, eles encontram Tio e Yue, as quais irão ajudá-los a salvar a garotinha. Eles destroem boa parte da cidade para isso. Enquanto o vilão ameaçava Mio, Hajime aparece, o matando rapidamente e a salvando. No céu, ele mostra a ela Yue destruindo todas as bases deles. Com isso, nosso protagonista ganha uma filha. O nome dela é Yue. Ela é a minha namorada. Ai, o que é isso? Ô, Hajime, você fez alguma maldade com a Miu, não foi? O que você acha que eu sou? Se você quer machucar alguém, eu estou bem aqui. Quieta, tarada. Papai é papai mesmo. Eu não tenho nenhum papai, então ele pode ser o meu papai. Hajime, eu quero um bebê. Ai, Hajime, eu também quero. Mestre, eu também estou pronta. Nem vem com suas piadas idiotas. Porque só eu levo bronca. Hajime e as garotas vão até uma guilda de outra cidade. Enquanto conversavam com o líder dela, Endo, um dos antigos companheiros de Hajime, entra na sala, assustado, pedindo ajuda. Mesmo mal o reconhecendo, ele pede para ele ir junto ao labirinto salvar seus amigos. Eles estavam no 90º andar. Mas algo não estava certo. Eles não encontraram nenhum monstro.
De repente, uma mulher de cabelos vermelhos apareceu. Ela é um demônio e os convidou para se juntarem à sua causa, dizendo que um deles já havia aceitado. Contudo, eles dizem que ela está mentindo e nega sua oferta. Em resposta a isso, ela invoca alguns monstros, os quais os atacam. Mesmo se esforçando, eles parecem não ter chance. Por isso, mandam Endo voltar até o Capitão Meld para conseguir ajuda. Coke, o líder do grupo, consegue reagir, derrotando alguns monstros. Suzu, que estava protegendo seus amigos com suas barreiras, é morta por alguns monstros, fazendo-os decidir recuar. Endo chega até o capitão, porém, os monstros o seguiram. Ele diz para Endo fugir pelo portal, quebrá-lo no outro lado e pedir ajuda para a guilda. Os garotos pensam terem conseguido escapar, mas ao encontrarem Meld, percebem a dura realidade da dungeon, vendo ele ser cortado por aquela mulher. Em fúria, Coke vai até a direção dela, conseguindo acertá-la, mas prestes a finalizar a batalha, vê uma foto dela com seu amado em um pingente, o que o faz hesitar, com isso sendo atingido. Dois monstros gigantes estão quase os derrotando. De repente, uma estaca cai do céu, os matando instantaneamente. Então quer dizer que vocês duas ainda são amigas? Kaori entende na hora quem ele era. Hajime diz à vilã que dará a ela a chance de se render, e se o fizer, a deixará ir. Porém, furiosa, ela nega e tenta atacá-lo. Enquanto as garotas protegiam seus antigos colegas, ele sozinho acabava com a demônia. Após derrotá-la, ele atira em suas pernas, tentando a interrogar. Vendo que ela não iria contar nada, ele toma uma decisão, o que deixa todos seus colegas apavorados. Kaori, muito feliz por rever seu amigo, o abraça, deixando todas as outras com ciúmes. No caminho para sair da dungeon, Coke o questiona dessa decisão, pois acha que aquilo foi errado. Hajime diz que lá é matar ou morrer, e se ele entrar em seu caminho, não hesitará em matá-lo. No lado de fora, um exército está na entrada do labirinto, mas como o grupo de Hajime foi muito rápido, nem deu tempo dos reforços entrarem lá. Kaori diz a Hajime que quer segui-lo em sua jornada, pois o ama e quer estar sempre com ele. Porém, ele fala que seu coração é de outra pessoa, a Yue. Ela ainda não desiste, falando que irá mesmo assim, e no futuro fará ele se apaixonar por ela. Depois de serem salvos por Hajime, o grupo de heróis retornou para o Palácio Real, onde a princesa Liliana ficou muito feliz em vê-los. Todos os alunos pareciam alegres, menos Ryama, o garoto que tinha tentado matar Hajime, pois após revê-lo ficou com muito medo do protagonista. E Coke, o conhecido como herói, que não conseguiu fazer nada para salvá-los. Cortando para Hajime, ele e as garotas estão de carro passando por um deserto, onde Yue e Kaori estão tendo uma super discussão sobre quem conhece mais Hajime. Então fiquem com essa pérola. Kaori, por favor, para de me chamar de papai Hajime. Não vou mais te chamar assim, mas quando tivermos um bebê... Licença. Eu cheguei antes de você. Nós dois já estamos combinados. Nossa vida feliz em família já tá planejada. Tem tanta coisa sobre o Hajime que eu sei e você não sabe, Yue. Você nem sabe quais são os mangás e animes favoritos do Hajime. Isso não importa agora. Você não consegue ver que o Hajime tá parecendo um personagem Kaori! Como você pode achar que venceu se não sabe nada sobre o que ele gosta? Você jogou bem. Eu vou te contar o que o Hajime gosta de fazer na cama. Após tomarem uma mijada de Chia por estarem discutindo na frente de Miu, as duas param. Chiyo avista alguns vermes gigantes aos quais estavam cercando alguma coisa. De repente, outro sai da areia e ataca o carro. Mas parecendo um piloto de Velozes e Furiosos, ele desvia de todos os golpes.
o que é realmente impressionante, pois enquanto dirigia, teve que aguentar elas tentando tirar uma casquinha dele. Com alguns foguetes saindo pela lateral, ele destrói os monstros que os perseguiam, chamando a atenção dos outros, que são derrotados rapidamente com uma super metralhadora mágica que saiu do capô do carro. Eles veem um homem no chão ferido, então por causa de Kaori, que é uma sacerdotisa, decidem ajudá-lo. Ele estava com sobrecarga de mana por causa de algum veneno que foi ingerido, o que estava fazendo seu corpo não aguentar mais. Usando os seus poderes, ela conseguiu extrair o excesso de mana do corpo dele, salvando a sua vida. Ele é filho do duque de uma cidade chamada Ankaji, a qual é perto da cidade marinha, onde Miyu nasceu. Eles estão passando por problemas. Há alguns dias, várias pessoas começaram a passar mal como ele. Um veneno foi posto no oásis da cidade, infectando todos. Porém, existe um antídoto, um mineral especial chamado Pedra Serena, que tem o poder de acalmar a mana de quem o ingerir, e é encontrado apenas no vulcão de Gruen. Como já estavam indo para aquela cidade, decidem que irão ajudá-los, e claro que isso não será de graça. Cortando para o reino demoníaco de Garland, o general Freyd foi informado por Mikhail que Catleia foi derrotada. Ao que parece, esse loiro era namorado dela, e fica em choque quando o general também diz que o plano de matar Aiko, a professora, também foi um fracasso, mesmo com 60 mil monstros. Freyd comenta que quem fez essas coisas foram 4 irregulares, e fala que irá ao vulcão conseguir mais uma magia dos deuses para ficar mais poderoso. E jura em nome de seu deus que irá acabar com essas pessoas que estão se intrometendo em seus planos. Chegando lá, eles encontram a cidade deserta. O duque os recebe. Shia e Kaori vão tratar dos feridos, enquanto o restante vai em busca de criar uma nova forma deles terem água. Usando uma magia, Yue faz um grande buraco. Hajime, com seu carro, passa cimento para a água não ser absorvida pelo terreno. E com uma magia de água gigantesca, a vampira enche aquela piscina gigante, assim trazendo ao povo de Ankaji água novamente. Por ter gastado magia demais, dá aquela chupada no pescoço do protagonista. E essa cena eu faço questão que vocês assistam. Vão querer experimentar isso uma vez, hein? Eu também vou! Eu também vou! De repente, um monstro roxo sai de lá os atacando. Ele é ocupado pelo envenenamento da cidade, e com um tiro em seu núcleo, Hajime o destrói. Apesar do monstro estar morto, o oásis continua infectado. Porém, como a água ali vem e vai, com o tempo ele estará puro novamente. O duque e os moradores agradecem, e o protagonista deixa bem claro que os seus serviços não são de graça. Como os habitantes ainda estão infectados, eles decidem que irão até o vulcão. E para cuidar deles, Kaori continua junto de Miyu na cidade. O que foi? Eu vou dar o meu melhor. Por favor, volte em segurança. Pode deixar. Você vai beijar a irmãzona Kaori, que nem fez com a irmãzona Yue? Dá pra você me explicar essa história? Como foi que isso aconteceu? Você se divertiu, foi? E foi delicioso. Chegando lá, encontro na parte inicial algumas pedras, mas muito poucos para todos eles, então decidem ir mais fundo. Um monstro de lava aparece, e é derrotado rapidamente por Shia, com sua nova habilidade de converter mana em energia cinética. Eles encontram uma enorme quantidade de pedra serena, agora só precisando conquistar o labirinto do vulcão e ir embora. Por causa do calor extremo, Shia e Yue começam a passar mal, então eles dão uma parada para se refrescarem, onde Tio diz a sua teoria sobre as dungeons que existem nesse mundo. Usando um barco resistente à lava, eles chegam em um local que parece a missão final para completar o labirinto. Várias minhocas de lava com um CGI totalmente duvidoso começam a atacá-los, e mesmo destruídas se regeneram. Para matá-las, precisam destruir os seus núcleos, e é isso que os 4 fazem, porém parece que os inimigos não acabam. Então Shia percebe que a cada monstro morto, uma gema de mana é destruída,
e como tem 100 delas, precisam acabar com todas. E é isso que eles fazem. Contudo, após matar o último dos monstros, um raio gigante de luz atinge Hajime. Yue consegue pegá-lo e dar a ele uma poção de cura, porém seus ferimentos são graves demais. Vários lasers são jogados contra eles, e usando uma magia de defesa conseguem se proteger. Ao olharem para cima, montado em um dragão, estava o general do reino demoníaco Freyd, o qual diz que eles são um perigo que não podem ignorar, então acabará com os 4 naquele local. Mesmo ferido, Hajime não perde a pose, se levantando e zoando o demônio, lembrando ele que tinha arrancado o braço de um de seus parceiros. E após isso, a batalha começa. Você tá no meu caminho, então você é o meu inimigo. Você achou mesmo que eu só tinha trazido dragões comigo? Essa defesa não pode ser penetrada tão facilmente. Fenda cósmica! Atrás de você, Hajime! Como eu me deixei ficar tão complacente? O mestre ainda é um humano. Um único erro poderia causar a morte dele. Nós somos da linhagem de dragão! Isso é impossível! Vendo que estavam em desvantagem, Tio vai para sua forma de dragão, para terem uma luta justa. Com um choque de poder, Freyd se prepara para atacá-la, mas com um super rifle, Hajime quebra suas defesas e consegue feri-lo. Entretanto, por estar muito ferido, o protagonista não consegue prolongar ainda mais essa luta. Vendo que na mão seria difícil para ele vencer, o demônio decide usar outro meio de matá-los. Ele destruiu a pedra angular que fazia o vulcão continuar calmo, o fazendo ficar à beira da erupção, e com uma espécie de relíquia, abre alguns portais no teto para conseguir fugir. Sabendo que não deveria sair agora antes de conquistar o labirinto, Hajime pede a Tio que saia pela abertura no teto, dando a ela um de seus anéis e pedindo que volte até Ankage com uma mensagem a Kaori e Miu. Um simples até breve. Assim, usando a sua velocidade máxima, consegue atravessar os portões, quase fechando. E por estar tomando dano, consegue ficar mais forte. Porque quando Hajime fez aquilo com o bumbum dela, a dragoa tarada ganhou a habilidade de converter dor em força. Assim, junto com o equipamento que tinha guardado no anel que ele a entregou, ela consegue sair e ir para a cidade. Mas o dragão negro está bem machucado. No reino, a princesa Liliana tenta falar com seu pai, o rei. Porém, como os guardas, ele parece um zumbi e continua andando a ignorando. Ela encontra Shizuko e conta que a igreja pretende considerar Hajime um herege. Na floresta próxima de lá, o babaca do Ryama estava socando algumas árvores, com raiva de sua amada Kaori ter sido levada pelo cara que ele odeia. Uma voz feminina começa a conversar com ele, mostrando que sabe que o mesmo tentou matar Hajime. Então diz para ambos se aliarem, assim ela conseguirá que todos os sonhos dele se tornem realidade. E aí galera, tô dando uma passadinha aqui para recomendar a vocês o meu novo canal de resumo de filmes. Se além de animes vocês gostam de filmes em geral, vão lá e se inscrevam. Vou deixar o link na descrição e no card. No mais é isso. Obrigado desde já e bora continuar com o vídeo. Voando o mais rápido que conseguia, Tio chega na cidade, sendo recebida por Kaori, que corre para ver como ela está. Já dentro do quarto, ela explica toda a situação e dá o recado de Hajime às duas. E como os cidadãos de lá estavam bem, decidem que levarão Miu até a mãe dela. A cena corta para Hajime em cima de uma espécie de barco em mar aberto, com Yue em cima dele. E ao contrário de boa parte dos protagonistas, ele não arrega, e o que dá a entender é que eles mandaram ver. Enquanto isso acontecia, nos é mostrado como eles saíram do vulcão.
Após Tio deixá-los, os três acabam encontrando uma porta, que ao chegarem perto se abre os salvando. Lá dentro havia um círculo mágico, o qual ao pisarem recebem uma nova magia espacial, que ainda não conseguem usar. Uma portinha se abre na parede, entregando a eles uma relíquia parecida com a que Freyd tinha. Para saírem de lá, Hajime tem a ideia deles nadarem na lava, mas não no sentido literal. Ele criou uma espécie de barco submarino, e se ele resistir à lava, poderão usá-lo para escapar. Então, usando uma barreira mágica, eles andam pelo magma, e conseguem entrar no submarino e escapar de lá, entrando no mar. Porém, a explosão atraiu alguns monstros, e sem munição suficiente para derrotá-los, Yue teve que usar sua magia. E por ter ficado esgotada, precisou tomar o sangue de Shia, já que o Hajime estava muito ferido e precisava de sua mana. Voltando para onde tínhamos parado, Shia acordou e ao subir deu de cara com os dois, que pelo que eu me lembro estavam com mais roupa antes. Por estarem com fome, começaram a comer diversos peixes, até que chamam a atenção do povo aquático, que ao tentar atacar Shia tomam uma surra. Ao olhar para cima, veem Kao em cima de Tio e Miyu caindo do céu na direção deles. Então, com a ajuda de Yue, pega a criança maluca e dá um sermão para não fazer mais coisas perigosas assim. Todos juntos, eles vão para Erisen, a cidade no mar, e com uma carta de guilda em suas mãos explica a situação. Eles vão até a casa de Remia, a mãe de Miyu, que ao vê-la a abraça muito feliz. Ela estava com a perna machucada, então Miyu pede para o seu papai cuidar de sua mamãe, o que causa uma pequena confusão. Por ser braba nas curas, Kaori consegue resolver o problema, e Remia pergunta o porquê de Miyu o chamar de papai. Após contarem o que houve, a menina dorme, e como eles ficarão um tempo na cidade, Remia insiste que dormissem em sua casa, gerando essa cena. Por favor, fiquem aqui em casa. A Miyu também vai querer isso. Lá perto do pier tinha uma boa estalagem. Nossa, o papai tá se afastando da filha, isso não tá certo. Papai, você vai embora? Oi? Eu quero muito que você seja o papai da Miyu. E tem mais, isso não precisa acabar quando você for, já que eu pretendo mesmo te pagar com a minha vida. Dá até pra imaginar o que elas estão pensando. De volta ao Palácio Real, Shizuko se encontra com Aiko, a qual contou que mesmo tentando defendê-lo, o rei e a igreja declararam Hajime como um herege. Ela diz que o rei e os outros estavam muito estranhos, e fala sobre o que Hajime a tinha contado sobre o deus que eles veneram. Para poder explorar as ruínas submersas de Melusine, decidiram deixar a cidade por um tempo, e Miyu com sua mãe. Enquanto Hajime conversava com Kaori, descobrimos que faz só 6 meses desde que eles foram mandados do Japão para esse mundo. Quando chegou a noite, Hajime teve uma ideia, e ao apontar a relíquia que havia ganhado no vulcão para a lua, ela começa a brilhar, e uma luz os guia às ruínas. Eles são puxados por uma correnteza, onde alguns monstros os atacam, mas facilmente os derrotaram e encontraram a passagem, caindo em uma espécie de caverna, onde vemos com certeza quem é a favorita de Hajime. A água tá ficando cada vez mais funda. Assim é bom pra você também, não é? Ai, Yue, você tá tão fofinha. Parece que ficou com o posto que era da Miyu. Eu vou te chamar de Yuezinha. Nem se atreva, Kaori. Eles continuam avançando e derrotando diversos monstros, os quais Hajime estranhou por serem fracos demais, mesmo que Kaori os achasse fortes. Uma gosma roxa aparece. Shia tenta atacar, mas nada acontece. Essa gelatina parece não estar levando dano, a não ser por fogo. E mesmo após uma saraivada de poderes, ela se regenera rapidamente. Hajime com seu olho mágico não consegue achar o núcleo dele, acreditando que eles estão dentro da barriga de um monstro. Usando o fogo, cria uma abertura e descobre que embaixo deles tem um espaço vazio. Então usa sua arma de estacas para abrir um buraco no chão. Assim vão parar dentro da água, e como Kaori estava tendo dificuldade, Hajime foi ajudá-la. Os dois foram mandados para uma praia, onde Kaori estava chateada por ser a única que precisou ser resgatada. Como não tem tempo de ficarem tristes, eles continuam avançando, chegando em uma espécie de cemitério de navios. De repente, a névoa fica mais densa, e quando percebem, ambos estão dentro de um navio no meio de uma batalha naval.
Algumas bolas de fogo vão em direção deles, e por serem imunes a ataques físicos, ele utiliza suas balas mágicas. Eles derrotam alguns piratas criados pela ilusão e voltam para onde estavam. Pensando na teoria que Tio teve no vulcão, Hajime entende o conceito dessa dungeon: mostrar as tragédias que o deus louco pode causar. Enquanto conversavam, Hajime decide ser sincero com Kaori. Após ela perguntar se é um fardo a eles, o protagonista diz que sim. Ele conta a ela sobre Shia, que mesmo ele e Yue a distratando, ela nunca abaixou a cabeça, como Kaori está fazendo desde que pisaram na dungeon. Hajime diz amar Yue, e mesmo que possa existir outra pessoa importante para ele, a vampira sempre será especial. E se ela se sente derrotada ao se comparar a ela, não deveria ficar perto dele. Terminando a conversa, mandando ela refletir sobre o que quer. No castelo real, uma freira misteriosa se encontra com Aiko, a desmaiando e a capturando. Porém, Liliana viu tudo e decidiu sair de lá para contar a alguém. De volta aos dois, eles sobem em um navio, onde outra das ilusões começa. Dessa vez, estão em uma espécie de festa, onde além dos humanos, há meio feras e demônios. De repente, um homem chama a atenção de todos, dizendo estar muito feliz que eles conseguiram acabar com a guerra entre espécies. Entretanto, aquilo era tudo mentira. Do nada, um dos humanos atravessou o peito de um demônio, e os cavaleiros lá presentes começaram uma chacina. Após essa visão horrível, eles voltaram para o cemitério que estavam, continuando seguindo em frente. Enquanto andavam, algumas armadilhas foram acionadas, e Kaori foi jogada para longe. Depois de derrotar os cavaleiros, Hajime foi atrás de Kaori, que no momento que ouviu foi chegando perto pedindo consolo. Mas ao invés disso, recebeu um tiro. Por que você fez isso comigo? Eu sei que é só um verme invadindo o corpo da Kaori. Eu posso não te enganar, mas você não vai fazer nada. As balas mágicas não vão machucar o corpo da Kaori. Se você me destruir, ela vai junto comigo. Essa mulher não significa nada pra você. Você ameaçou alguém importante pra mim. Eu vou fazer tudo o que eu puder pra deixar você com vida. Você vai sentir todas as formas de dor possíveis, mas eu nunca vou te matar. Após voltar ao normal, Kaori aproveita sua chance e beija o protagonista, dizendo que essa é a resposta do porquê ela veio junto com eles. Ela o ama de verdade, independente de qualquer coisa, quer ficar perto dele, e mesmo sendo doloroso ter outros rivais, não irá desistir. Eles conseguem encontrar um portal, onde encontram as outras garotas, e Kaori diz para elas que beijou Hajime. Rola um climinha de rivalidade entre ela e Yue, mas tudo fica bem e eles param no círculo mágico da dungeon, recebendo o poder da restauração. E um holograma de uma mulher da mesma raça de Miu aparece, dizendo para eles não seguirem cegamente Deus e terem livre arbítrio, assim recebendo mais uma relíquia que prova a conquista deles. E como agora possuem 4, poderão enfrentar o labirinto do Mar de Árvores. Usando a magia espacial que adquiriram no vulcão, eles saem de lá, mas são atingidos por uma onda gigante, dando de cara com aquele monstro roxo de antes, mas agora que estavam dentro da água não poderiam usar fogo contra ele. Contudo, o protagonista teve uma ideia de como vaporizar a gelatina antes que ela possa se regenerar. Porém, para isso, precisaria de alguns minutos para deixar tudo pronto. E com a gelatina ficando maior e mais assustadora, parece que eles não conseguirão. Até que a cavalaria chega. Liman, o amigo de Hajime que usando seus poderes para controlar vários peixes, consegue segurar o monstro. E usando alguns foguetes especiais, o protagonista consegue derrotar e explodir a gelatina gigante. No Palácio Real, Shizuki e os outros alunos discutem o estranho desaparecimento de Aiko e de Liliana, até que Melody aparece, entendendo que algo ali estava muito estranho. A cena corta para a professora, a qual está em um calabouço presa, e na frente de sua cela, a freira diz que ela ficará temporariamente fora do tabuleiro de seu senhor. Depois de conquistarem mais um labirinto, eles voltam para a vila dos habitantes do mar. E enquanto as garotas brincavam com Miu, Hajime pensa em um jeito de se despedirem dela sem que a garota ficasse triste.
Até que Remia aparece e ambos conversam sobre a menina. A mãe dela comenta o quanto é grata pelo que eles fizeram, gerando uma cena bem sugestiva. Eu posso dizer que me orgulho de como ela tá crescendo. Eu não posso deixar uma criança se preocupar comigo. Vou falar pra ela que a gente vai embora amanhã. Tô ansioso. É assim que eu gosto de ver. Querido. Remia, que coragem. Olha só, dependendo do ângulo que a gente vê, fazendo isso em público, mandou bem! Mais tarde, ele fala com sua filhinha, a qual, mesmo chorando e triste pela partida, entende que isso é necessário. Vendo o quanto ela amadureceu, Hajime promete que voltará lá com todas e a levará junto com eles para sua terra natal. Mais tarde, conversando com Yue, ela pergunta como ele faria se não conseguissem retornar ali ao voltarem para seu mundo. Então o protagonista diz que retornará para lá quantas vezes forem necessárias e levará Miu com eles custe o que custar. O dia da partida chegou e de presente a garotinha entregou a cada um deles uma concha e abraçou seu pai. Na cidade real, Liliana fugiu o mais rápido que conseguia, enquanto os cavaleiros se agrupavam junto de Ryama e uma vilã misteriosa. No território dos demônios, Freyd também reuniu seu exército, dizendo que irão acabar com os infiéis. Em sua casa, o comandante Meld recebeu a visita de Ryama, o qual parecia muito nervoso e queria dizer algo a ele. De repente, um subordinado de Meld, o tenente Josie, pede para entrar, mas ao abrir a porta ataca o comandante. Ele também estava com os olhos vazios. O tenente foi na direção do garoto, então o comandante precisou defendê-lo. Mas quando iria afastá-lo com sua magia, o traidor o apunhalou pelas costas. Mesmo ferido, ele consegue usar sua magia e afastar os dois. Porém, outros cavaleiros aparecem, e mesmo os derrubando, eles continuavam levantando. Ryama diz que nem a morte pode pará-los, e sem outra escolha o comandante foge pela janela. Contudo, lá havia uma garota de cabelos prateados voando, e com alguma magia cria uma luz muito forte. De volta ao grupo do protagonista, eles encontram um grupo de pessoas sendo atacadas por alguns bandidos. E mesmo tendo uma barreira muito forte os protegendo, por terem muitos inimigos, ela acaba cedendo. Kaori pediu para que Hajime ajudasse, porém ele já planejava isso, dizendo um ensinamento que aprendeu na autoescola, o qual é: se vir um criminoso, pise fundo. Então com seu carro tunado, mete bala nos meliantes. Kaori corre para curar os feridos do grupo que estavam sendo atacados e dá de cara com Liliana, a pessoa que estava fazendo aquela barreira. Enquanto conversavam, a princesa revela a eles que Aiko foi raptada, e já dentro do carro conta tudo o que estava acontecendo no reino. Depois de ter visto seu pai totalmente estranho, ficou contra ele, principalmente na decisão de considerar Hajime um herege. Então decidiu partir para achar Kaori, em busca de ajuda. Hajime diz que irá salvar a professora, mas não pelo reino, e sim por ela. Com isso, Liliana diz o local onde Aiko estava presa, que é um dos grandes labirintos, a Montanha Divina. Ao chegarem próximos do local, um círculo mágico foi ativado, e na prisão onde a professora está, ela se lembra dos momentos com Hajime. Até que ao olhar para a janela, lá estava o protagonista, que com seus poderes abre facilmente a parede. Eles conversam um pouco, e quando estavam prestes a saírem de lá, Hajime recebe a informação que o reino estava sendo atacado. De repente, uma magia vai na direção deles, que conseguem desviar, mas acaba fazendo o andar em que estavam virar pó. Quem fez isso foi Noint, a garota de cabelos prateados, que disse ser uma apóstola de Deus que irá eliminá-lo. Enquanto isso, as garotas já estavam no reino, e por informações de Tio, por meio das conchas que receberam de Miu, Yue e Shia descobrem que Freyd estava ali, e juntas pretendem se vingar dele por machucar Hajime. As duas se encontram com a dragoa, mas ela não fica por muito tempo. O protagonista a chamou para cuidar da professora, enquanto ele acabaria com a raça daquela apóstola. O demônio aparece e tenta acertá-las,
as quais se desviam facilmente e com suas novas habilidades já destroem vários inimigos. Chamando ele pra porrada, Yue lutará com Freid, enquanto Xia com um loiro que era noivo da demônia que Hajime matou na primeira temporada. Agora bora para a batalha. Por acaso será que você se lembra da mulher demônio ruiva? Era Catleia, o nome da mulher que você matou. Ah, tá bom, entendi. E daí? Como se atreveu a matar a Catleia? Olha, eu não ligo pra nada disso. Como é? E quem disse que isso é problema meu? Eu lembro muito bem que foi ela que veio desafiar a gente. Eu não tenho o menor interesse em ouvir historinhas sobre gente que eu matei. Mas que tática bizarra é essa? Peguei você! Maldição! Magia semi-restauradora! Esquerda, direita, frente! Aqui a sua liberdade! Usando sua nova arma e magia restauradora, Xia o venceu facilmente, ficando feliz em ser chamada de monstro. Vai sofrer por ferir o Hajime. Depois você vai morrer! Tá no vácuo! Refeição de cura! Tá doendo, tá? Que eu não posso alcançar a vitória! Nesse caso... Corta essa! Vendo que não aguentaria a pressão e a vampira era forte demais para ele, com a ajuda de alguém ele consegue fugir. Agora de volta para Hajime, a mulher estava o atacando, enquanto ele protegia Aiko e a si mesmo. Ela lança fogo contra ele, mas com uma nova barreira, aquele ataque não causa nenhum dano. Após uma conversa, ela o ataca novamente, conseguindo destruir a barreira. Contudo, soltando chamas, Chiyo aparece para ajudar o protagonista. A pedido dele, ela leva Aiko para um lugar seguro, e Hajime se prepara para acabar com aquela apóstola do deus babaca. Preocupada com Hajime, Aiko diz a Chiyo que também quer ajudar, então juntas vão acabar com a igreja maligna. E enquanto isso, o protagonista luta contra a vilã, a qual utiliza uma quebra de limites para aumentar o seu poder. Mesmo utilizando diversas armas diferentes, não consegue causar dano nela, então de maneira temporária ele faz o mesmo. Porém a magia dela não diminui, e Hajime acaba passando um sufoco. Até que percebe que a arma dela está danificada. Com isso, mesmo ferido, ele tem uma ideia. E usando uma nova arma que utiliza magia espacial, o protagonista consegue quebrar as espadas dela e a prender. E com sua lança-estacas ataca a vilã, a qual não resiste à força do golpe e acaba morrendo. Vendo muita fumaça, Hajime vai averiguar a situação, encontrando sua professora junto de Chiyo. Para aumentar o poder de fogo da dragoa, Aiko criou gás metano com seus poderes, e com um bater de asas, Chiyo o concentrou na Igreja do Mal, e soltando fogo a destruiu completamente. A professora fez isso pela barreira deles ser forte demais, contudo não percebeu que nisso elas matariam muitas pessoas, e quando se deu conta, se sentiu muito mal. Enquanto ela chorava, Hajime a abraçou, até que perceberam um holograma estranho nos escombros. Eles o seguem e acabam encontrando um círculo mágico que os teleporta para uma sala especial, com uma magia no chão capaz de manipular a alma de uma pessoa. No local, o protagonista encontra um livro, que diz que para vencer essa masmorra, a pessoa deve ser a primeira a vencer os outros dois labirintos, não ter fé no deus maligno e derrotar alguém alimentado pela força dele. E adivinhem só, Hajime já fez todas essas coisas. Assim, recebendo um anel, retornam o mais rápido possível para a capital. Algumas horas antes disso, após ouvir um barulho suspeito, Shizuko sai de seu quarto, se encontrando com seus outros colegas. Uma empregada, não parecendo nada bem, vai até ela,
contando a todos que a barreira do reino foi quebrada e os demônios estavam invadindo. Kouki tem a ideia de evacuar os civis, contudo, Nakamura diz que eles deveriam se reunir com Meld para se juntarem aos soldados e organizarem suas defesas. Eles seguem o plano dela, indo para um coliseu onde aquele tenente zumbi estava junto de muitos soldados. Ele fala que Meld não se encontrava e leva todos os garotos para o centro da arena. Tendo a atenção deles, o tenente ativa uma magia de luz poderosa e todos os jovens, com exceção de Shizuko, são apunhalados pelas costas. Em cima, alguém a parabeniza e a empregada aparece pedindo a ajuda dela. Porém, era mais uma armadilha e com uma faca ela é furada. Após isso, a verdade é revelada. Nakamura, a colega deles que parecia uma menina tranquila, os traiu. Com todos feridos no chão, ela vai até Kouki colocar um colar nele e o beija. Ela revela sua motivação para fazer tudo aquilo, por desde sempre estar apaixonada por Kouki. Ela queria o ter só pra ela, mas como ele estava cercado por inúteis, isso se tornava difícil. Com seus poderes de necromancia avançados, Nakamura conseguiu com que os corpos reanimados por ela conseguissem falar. Porém, somente as coisas que ela desejava. E depois de conversar um pouco com eles, faz mais uma vítima. Matando um de seus colegas, ela o traz de volta como um fantoche, e com uma espada tenta matar Shizuko. Entretanto, uma barreira a protege. É Kaori, que chegou para acabar com aquela bagunça. Junto com Liliana, que a protege com algumas barreiras, ela tenta conjurar um feitiço de cura avançado. Até que Ryama aparece, e sendo ingênua, a princesa o deixa entrar. Contudo, o pior acontece. Parece que finalmente você será minha, não é, Kaori? Seu desgraçado! Eu vou matar você! Entretanto, mesmo com uma espada atravessando seu corpo, ela conseguiu conjurar sua magia e curar todos seus colegas. Furioso, Kouki consegue se soltar e com a ajuda de seus amigos lutam contra os soldados. Prestes a acertar Nakamura, o herói é parado por Meld, que também estava sob o controle dela. Mas mesmo zumbificado, consegue pedir por ajuda. De repente, ele começa a sangrar. Aparentemente, aquele beijo dela continha veneno, que o deixa incapaz de lutar. Usando seus poderes, ela se prepara para transformar Kaori em mais um fantoche. Porém, o nosso protagonista chegou. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Com a ajuda da professora e de Tio, elas mantêm a alma dela em seu corpo, e furioso vai na direção da necromante. Meld tenta pará-lo, e entendendo o que ele queria ao pedir ajuda, o mata, acabando com seu sofrimento. Aliás, invocando uma minigun, Hajime mata todos os zumbis, restando apenas a traidora. Contudo, Ryama a salva indo para cima do protagonista, mas acaba se ferrando, pois com um chute em seu rosto, Hajime o mandou para o exército de monstros que estavam do lado de fora, os quais o destroçaram. Usando magia espacial, Freid aparece no local, mandando todos se renderem, e já sem paciência nenhuma para todo aquele papinho, o protagonista invocou uma nova arma, que ao segurá-la fez um raio laser gigante cair do céu, destruindo todo o exército de 100.000 monstros. E se sentindo humilhado, Freid vai embora junto de Nakamura para o mundo dos demônios. Yue e Shia aparecem na arena e Hajime pede a ajuda delas para irem com ele naquele labirinto, que poderiam manipular almas para conseguirem salvar Kaori. Alguns dias depois, descobrimos que esse ataque foi orquestrado por Nakamura, a qual foi a pessoa que trazia informações deles para os demônios, e tudo isso em troca dela poder viver livre ao lado de Kouki. Além disso, ela só não matou todos seus colegas de uma só vez, pois só pode usar a sua magia em uma pessoa por vez logo após a morte dela. E a freira que tinha capturado Aiko não foi encontrada. De volta ao grupo dos protagonistas, vemos elas tratando Kaori, enquanto Hajime foi ver como Aiko estava. Em choque, a professora não consegue se perdoar por ter ajudado a matar tantas pessoas na igreja.
mesmo que fossem ruins. Contudo, Hajime a tranquiliza e fala que se ela não consegue aguentar esse peso, poderia chorar em suas costas. E é o que ela faz, aliviando um pouco seu sentimento de culpa. De volta à arena, Kouki e Shizuko treinam juntos, até que do céu o protagonista e suas garotas aparecem. Nagumo! E a Kaori? Ela já vai chegar. Hajime, me ajuda! Por favor! Apesar da aparência era ela, a qual pediu para Hajime colocar sua alma no corpo da vilã, em busca de se tornar mais forte para ajudá-lo. E se ela quiser retornar para o seu antigo corpo, poderia tranquilamente, pois eles o deixaram guardado. Kouki tenta discutir com o protagonista por ele não ter contado a todos sobre o deus maligno, mas após Hajime dar a real para ele, que mesmo contando não teriam acreditado, o herói fraco fica quietinho. Enquanto jantava com suas garotas, seus antigos colegas apareceram e junto da princesa pedem para acompanhar eles no próximo labirinto, que de início o protagonista não aceita, mas pensando que poderia usá-los como iscas e escudos humanos, muda de ideia. Assim, eles continuam jantando e algumas cenas engraçadas acontecem. Hajime, abre a boquinha. Abre pra mim também, vai. Abre a boquinha, vai. Tá bom, só dessa vez. Acho que eu nunca me senti tão desconfortável. Sua tarada. Você tá saboreando o gosto da boca do Hajime. Não, olha pra Tio. Ela que tá comendo que nem uma tarada. Tio! Ai, eu me lembrei. Eu exijo uma recompensa. Eu ajudei a proteger sua professora. Fala, o que você vai querer? Eu só quero que brinque com o meu bumbum o senhor fez quando nos conhecemos. Nem pensar. Eu só quero que o senhor brinque lá que nem fez antes. Você é o responsável pelo comportamento dela. Agora aguenta. Então tá bom, tio. A gente vai usar essa vara aqui. Dura, mais grossa e mais pesada que a outra. Você vai ficar tão satisfeita. Na manhã seguinte, Yue acorda e vai até onde Hajime está, o qual diz para ela que eles irão terminar os labirintos logo, para poderem ir até Miyu e voltarem juntos para o seu mundo. Bom pessoal, esse foi o compilado de todos os vídeos de Arifureta da primeira e segunda temporada. A terceira foi confirmada, mas ainda não tem data de estreia, e quando lançar eu trarei aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!